Pai, Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Irmão, quero compartilhar aqui junto com os irmãos uma palavra que está escrita no livro de 1 Timóteo, a carta ao 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, quero falar aqui com os irmãos acerca da vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se você for ver lá em 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos até por tardia, mas porque é longânime e misericordioso, não querendo que todos ou muitos ou alguns se percam. Glória a Deus. Então, meus irmãos, neste texto que a gente leu, a Bíblia nos revela dois aspectos de Deus para a salvação da humanidade. Primeiro, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. É a vontade de Deus para o homem, que este seja salvo. Mas agora a decisão está com o homem, com você e comigo. Você que decide se você quer se incluir ou ser incluído no projeto de Deus. A oportunidade de Deus já está aberta, o teu lugar já está reservado por Deus. Não tem mais como pedir para Deus arranjar um lugar, porque Deus já reservou o lugar de cada um. Assim, nós desejamos estar na sua presença. E outro aspecto de Deus, meus irmãos, é que Ele permite também que muitos o rejeitem, porque Ele não vai querer forçar ninguém, não quer ninguém fazer nada com tristeza nem como por obrigação. E a sua salvação também, meus irmãos, ela é de graça, mas Ele permite, se você quer ser salvo ou não. Você que decide, nós que decidimos se nós queremos morar na glória ou não morar na glória. A Bíblia diz, meus irmãos, que lá em Mateus 7:21 diz assim a palavra de Deus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, Jesus aqui está advertindo contra a ilusão de usar o nome de Deus e sua palavra sem obedecer à vontade de Deus. O fato de nós acharmos bonito a palavra de Deus, achar bonito os louvores, as pregações, as reuniões, mas se não estiver ligado à vontade de Deus, não adianta. Sinto muito dizer, mas a palavra de Deus aqui diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai é que você e eu seja salvo. Então nós temos que fazer a vontade dele, se incluir no seu projeto, na sua vontade, nos seus ensinamentos da palavra de Deus. Podemos viver fazendo aquilo que nós achamos certos ou corretos. O que fazemos, meus irmãos, deve ser igual ao que dizemos crer. Falando de Deus, falando bem de Deus, mas também temos que fazer o bem, fazer coisas que condiz também com aquilo que nós falamos. Lucas 7, versículo 30, diz assim a palavra de Deus:
Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não sendo batizados por João. Então, meus irmãos, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, isto é algo que será voltado contra nós mesmos, né? Somente nós somos prejudicados em rejeitar os conselhos de Deus. E os conselhos de Deus, meus irmãos, são aquilo que Deus preparou para a humanidade, aquilo que está escrito na sua palavra, escrito na sua lei. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Será como uma árvore plantada à beira de um rio. Suas folhas nunca cairão, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Então, meus irmãos, os fariseus, eles disseram que já tinha a fé deles, né? Eles não quiseram aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que eles faziam, eles achavam que já era o certo que já era o correto. Como muitos hoje, meus irmãos, rejeitam a lei de Deus. Não quero essa lei não, vou ter a minha lei. Mas a lei, essa lei não é nossa, irmão. A lei de Deus é que prevalece, né? Mas eu digo, Jesus diz, irmão Raimundo, diz assim: ouça a proposta de Deus para a sua vida, né? Tem problema da gente que a gente não, muitas vezes a gente acha, alguém vai falar a palavra de Deus e a gente não quer nem ouvir, né? Não quer nem ouvir, porque acha que já está certo, que é correto, né? Até porque também a gente já foi ensinado assim, né, meus irmãos? Desde criança a gente já foi ensinado assim. Na verdade, a gente mesmo já foi orientado, né, na nossa religião. E a Bíblia diz que é difícil nós queríamos o novo, ouvir o novo, porque nós já fomos, aprendemos, né, no vinho velho, e muitas vezes não queremos o vinho novo. Temos que receber o vinho novo, que é o vinho de Cristo, que é o Evangelho, né, irmãos? O Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, Jesus, em João 7:17, ele diz assim a palavra de Deus: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Louvado seja Deus. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Ou seja, às vezes a gente diz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço isso, eu não sou assim, né? Mas aí, meu irmão, quando nós fazemos isso, nós estamos buscando a nossa própria glória. A palavra de Deus diz, né? Não é pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos, mas sim pela nós fazer a vontade de Deus, né? Isso é o que conta para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, nós só recebemos o ensinamento de Cristo se nós estiver decidido a fazer a vontade de Deus, não é verdade? Quando a gente não tem vontade de fazer a vontade de Deus, a gente não recebe os ensinamentos do Senhor, não recebe nenhuma orientação, nada. A gente não quer saber, não quer nem saber. A gente quer viver a nossa vida, que nós não queremos nos submeter à vontade do Senhor. Não queremos, que a vontade do Senhor, meus irmãos, ela é perfeita e agradável, como eu disse. Mas tem dificuldade, sim. Perseguições, sim. Renúncia, sim. Porque nem tudo que nós gostamos é bom para a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, vou passar aqui para os irmãos aqui somente 3 conselhos da palavra de Deus para a gente encerrar aqui minha reflexão. Primeiro conselho: decida-se a obedecer ao Senhor, né? É uma decisão sua. Se você que tem que decidir obedecer a Deus ou não obedecer. Deus, ele te ama como ele me ama a tua família, a tua vida, a tua alma, o teu espírito. Deus ama a tua semelhança, que é a dele.
com você como pessoa. Deus não ama ninguém mais do que os outros, mas temos que decidir passar para o lado de Deus e obedecer na sua vontade. Só crendo é bom demais, não é verdade? Mas aí tem que se submeter também à vontade de Deus, né? Alinhe a sua vontade à vontade dele. É difícil? É. Mas veja na palavra de Deus. Aí você vai ver. Tem coisas que você faz que não está dentro da vontade de Deus. Aí você tem que fazer o quê? Tirar. Evitar. Fazendo isso, você vai estar alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Isso é bom? É. Porque vai acontecer que você vai se aperfeiçoar. Você vai ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser dirigido por Ele. Aí você que tem que dar o primeiro passo. Louvado seja o Senhor. E aí você vai receber de Deus algo maravilhoso, que é a compreensão da palavra de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente, por não se submeter à sua vontade, a gente lê a palavra, mas a gente não entende. Às vezes a gente pega as coisas boas todas para nós. As coisas ruins a gente não pega. Você pode ver que é natural do ser humano. Ele não quer receber palavras de exortação e repreensão, mas ela quer receber as coisas boas. Mas quando você começa a compreender e entender a palavra de Deus, você vai ver. Porque a palavra de Deus era como um espelho, a Bíblia diz. Ela reflete em nós, a nossa vida. E também ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ou seja, ela vai amolecendo o nosso coração, vai nos dando sentimento, e aí nós começamos a se alinhar com o Espírito de Deus. E nós passamos agora a ter uma compreensão melhor das coisas terrenas e das coisas espirituais. Você não será agora somente uma mulher carnal ou um homem carnal, mas você também será um homem e uma mulher espiritual, conhecendo as coisas do Espírito. Por isso, ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus agora vai fazer parte da tua vida. E você vai fazer agora também, você vai poder conhecer as coisas de Deus. Não é bom, meus irmãos? Essas coisas? Então, que o Senhor Deus venha abrir teu entendimento, a tua mente, teu coração, a tua vontade. Servir a Ele. Amém. Deus abençoe.